Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos começar a tratar sobre o período posterior à Guerra Fria, que muitas vezes é conhecido como Nova Ordem Mundial ou então Mundo Globalizado, né? E esse período, na verdade, ele se divide em dois momentos, né? Podemos tratar dessa maneira, que é o período que corresponde à década de 90 até o começo dos anos 2000 e o outro período que se estende a partir dos anos 2000 com a década de 2010 também, né, em que nós teremos algumas diferenças fundamentais, né? Como por exemplo, né, na década de 90 nós vamos ter os Estados Unidos imperando como única superpotência do mundo, né? Já a partir dos anos 2000 nós vamos ter uma multipolarização cada vez maior do mundo no que diz respeito à geopolítica, como nós iremos tratar, né? Então, tratando sobre a questão da nova ordem mundial, o que consiste dizer a nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial é um termo que se refere especificamente ao período que compreende o fim da União Soviética, né? Então, né, como nós vimos várias e várias vezes, durante a Guerra Fria, nós tínhamos um mundo predominantemente bipolar, né, com o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos e o mundo socialista liderado pela União Soviética, as duas grandes superpotências de cada um dos sistemas políticos e ideológicos, né? Embora existisse também os países não alinhados e até as vertentes diferentes do socialismo também, né? O que nos permite até mesmo questionar até que ponto nós poderíamos tratar de uma bipolaridade total. A questão é que com o fim da União Soviética em 1991 e a grande crise política, econômica e social que varre a Rússia, né, após a dissolução da União Soviética, nós vamos ter os Estados Unidos da América emergindo como uma grande superpotência, a única superpotência no quesito político, financeiro e militar, sem nenhuma comparação no resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos eles começam a exercer cada vez mais influência na maior parte do mundo, inclusive estendendo sua influência para os antigos países socialistas, né? Ao mesmo tempo, nós vamos formando também alguns novos polos de poder, né? Vários polos de poder que já vão anunciando um mundo mais multipolarizado. Então, né, nós vamos ter, por exemplo, a Alemanha unificada, junto com a França e o Reino Unido, passam a ter influência na Europa, né, com o antigo mercado comum europeu, que na década de 90 irá se formar na União Europeia. O Japão, ele passa a ter uma grande hegemonia na Ásia, né? Nos territórios da Ásia e também no território do Pacífico, né? No entanto, os Estados Unidos acabam se sobressaindo com relação a essas outras potências, né? Nós temos o surgimento nesse sentido do chamado G7, né? Os 7 maiores PIBs do mundo nesse período, que era composto pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá, Itália. E depois se torna G8, né? Porque ele incorpora a Rússia, né? Que apesar de no momento não ter um potencial econômico tão bom, ainda tinha um poder geopolítico e militar bastante relevante, né? Então, uma característica central da nova ordem mundial diz respeito à chamada globalização das relações políticas, econômicas e sociais internacionais. A globalização, no sentido de uma interligação das várias regiões do mundo, não é uma coisa nova, né? Na verdade, se nós observarmos bem, né, nós já tínhamos alguma globalização lá pelo século XVI com a expansão marítima, depois com o século XIX com o imperialismo, né, nós já tínhamos um contato entre diferentes regiões do mundo. O que muda agora, né, o que é importante, o que é característico dessa globalização do pós-Guerra Fria são dois aspectos. Primeiramente, que nós vamos ter um grande desenvolvimento tecnológico na segunda metade do século XX, que vai levar à quarta revolução industrial, né, a indústria informativa, né, a chamada era da informação, ou então indústria 4.0 também, como é
conhecida. Então, com isso, nós temos a comunicação instantânea, né? Com o advento da internet, na década de 90, nós temos uma internet mais profissionalizada, mas a partir dos anos 2000, nós temos a chamada Web 2.0, né? O que é a Web 2.0? É a internet interativa, né? Se a internet 1.0, ela acabava necessitando de uma especialização para a criação de conteúdo, né? Apenas aqueles que dominavam bastante a informática conseguiam publicar o conteúdo. Com a Web 2.0, né? O surgimento das mídias sociais, dos blogs, das redes sociais, de vários sites interativos, já permite a um usuário leigo ele acabar publicando também conteúdo. E uma consequência direta disso daí é o advento da comunicação instantânea com os mensageiros de informática, né? Além de outras revoluções tecnológicas que nós teremos, como os cabos de fibra ótica, né? Como também a telefonia celular, né? A telefonia sem fio, né? Assim como também uma melhoria nos meios de transporte também, aéreo, marítimo e terrestre, né? Uma maior potencialização desses meios de transporte que permite com mais facilidade o contato entre diferentes regiões do mundo. Outra característica também é que, apesar do mundo ele já ser de certa forma globalizado no decorrer do século XX, as fronteiras ideológicas da Guerra Fria, elas se tornavam grandes obstáculos, né? Elas se tornavam grandes obstáculos para a circulação de pessoas, mercadorias e de informações também. Com o fim do mundo socialista, essa barreira se foi. Então nós temos, de fato, né, um mundo bastante interconectado e bastante interrelacionado economicamente. E é nesse aspecto, né, que essa globalização que começa na década de 90, ela se difere das outras iniciativas de contato mundial que anteciparam, né? Não só pelo transporte, pela tecnologia e a comunicação mais rápida, mas como também muitos obstáculos que existiam anteriormente na circulação de pessoas, mercadorias e de informações acabam sendo derrubados, né? Com o fim do mundo socialista. E também nós teremos a hegemonia dos blocos econômicos, né? É importante ressaltar que os blocos econômicos eles não surgem necessariamente na década de 90. Durante a Guerra Fria mesmo, né, nós já tínhamos várias iniciativas de integração regional entre os países, né? Então nós tínhamos já a formação de grandes blocos econômicos, né, como por exemplo a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, né, que vai originar depois o Mercado Comum Europeu. Nós vamos ter também na América do Sul, projetos de integração entre o Brasil, a Argentina e o Chile, né? Nós vamos ter também no Sudeste Asiático, entre outros exemplos, né? Então, essas iniciativas de integração regional, elas já eram comuns durante a Guerra Fria. O que muda agora é que os blocos econômicos, eles começam a ter um papel cada vez mais central nas relações econômicas e nas relações geopolíticas mundiais. E esses blocos, eles se desenvolvem também. Se antes eles se resumiam muitas vezes a facilitar a circulação, a reduzir tarifas alfandegárias, né, impostos de importação, né, ou mesmo incentivar o contato entre diferentes países, agora ele já tem uma função muito maior, né? Ou seja, alguns blocos, como o que será a União Europeia, já vai permitir uma livre circulação total de pessoas e mercadorias. Nós teremos iniciativas também de formação de parlamentos regionais, assim como também moedas regionais e até mesmo algumas iniciativas de formação de exércitos continentais, né? Então, os blocos econômicos eles começam a ter também cada vez maior hegemonia nesse contexto. Isso é importante porque, em grande parte, nós devemos ter em vista que isso um fenômeno que já ocorria na Guerra Fria, mas que se potencializa na década de 1990, é a questão da hegemonia econômica empresarial, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o surgimento de empresas multi e transnacionais, né? Empresas, então, que vão se estabelecer em vários países, né? Ou então que irão se transferir completamente para outros países, né? Ou então que vão dividir seus setores, né, em diferentes regiões do mundo. Essas empresas, elas vão enriquecer bastante nesse período. E, inclusive, muitas
muitas delas vão acabar acumulando um lucro maior do que o PIB de vários países também. Outra característica também é que com o mundo globalizado, né, apesar de toda essa questão de uma tecnologia, né, um avanço tecnológico, o contato entre diferentes regiões, isso também se torna um problema para os países mais pobres, né, pois os países mais pobres, eles acabam integrando uma competição muito mais acirrada no mercado internacional, da qual eles não conseguem dar conta. Então, os blocos econômicos acabam sendo também associações de países, muitas vezes subdesenvolvidos ou que estão presentes em uma determinada região, para conseguirem competir no mercado internacional, né? Então, uma característica central que nós vamos ter nesse período é o grande predomínio dos blocos econômicos nas relações econômicas, né? Então, a gente vai ter muitos blocos econômicos, alguns que já existiam, outros que vão se formar ou vão se aprimorar nesse período. Entre eles nós teremos o NAFTA, né, também conhecido como ALCA, né, o Acordo de Livre Comércio das Américas, que os Estados Unidos propôs para o continente americano inteiro, mas que apenas o Canadá e o México aderiram inicialmente, que facilita a circulação de mercadorias entre esses três países. Nós vamos ter o Mercosul, né, que vai ser fundado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né, e depois aí incorporar a Venezuela também, que vai ser uma união alfandegária, né, ou seja, ele vai diminuir os impostos alfandegários, os impostos de importação entre os países membros, e mais para frente vai possibilitar uma quase que total livre circulação entre os países membros do Mercosul, a Comunidade Andina das Nações, que teve uma grande importância para a integração regional dos países dos Andes, a própria União Europeia, né, que irá se consolidar como de fato um mercado comum, com livre circulação total de pessoas e de mercadorias, e posteriormente uma união monetária com a adoção do euro como moeda única, né? Nós vamos ter a antiga União Soviética, né, para manter vários acordos comerciais, várias relações de circulação de pessoas e de mercadorias que existiam na União Soviética, né? Vai se formar a Comunidade dos Estados Independentes, né, que irá abarcar quase todas as antigas repúblicas socialistas, com exceção da Estônia, da Letônia e da Lituânia, né, que vão acabar se europeizando, né? Nós vamos ter também vários blocos de integração do Pacífico, né, a Organização de Comércio do Pacífico. Na África também nós teremos vários blocos regionais que vão visar a melhoria e o desenvolvimento dos países dessas regiões, até a formação da União Africana, que tem como intuito justamente uma integração continental, né? Então, em todos os lugares nós vamos ter esses blocos econômicos, né? Vai ser uma grande tendência nesse período nas relações econômicas e nesse contexto de grande fluidez, né, que nós encontraremos na globalização, de grandes transformações contínuas, assim como também de circulação de pessoas e de mercadorias. No entanto, a nova ordem mundial, ela acaba tendo uma dupla tendência, né? Embora, por um lado, ela favoreça a integração global, né, e de certa forma também, né, o contato e a circulação de diferentes pessoas, ela não ocorre da mesma forma em todo lugar, né? Então, como eu falei anteriormente, os países menos desenvolvidos, eles acabam encontrando uma competição muito acirrada para o mercado internacional, uma competição praticamente desigual com relação às grandes potências, né? Então, nesse aspecto, nós vamos ter, né, vários movimentos contestadores também da globalização. Alguns movimentos que vão contestar a própria noção de globalização, né? E alguns movimentos que vão criticar a forma como essa globalização está sendo realizada, mesmo que não ataquem direto o princípio da globalização. Então, uma característica que nós vamos ter nessa nova ordem mundial é, ao mesmo tempo, um grande desenvolvimento tecnológico e informacional, mas ao mesmo tempo uma onda conservadora e ideológica, né? Então, o fundamentalismo religioso, ele vai acabar tendo grande importância nesse contexto, né? Não que ele não existisse
disse antes, mas nesse contexto ele será um ator fundamental no cenário geopolítico. Os conflitos étnico-religiosos também, né, que vão marcar bastante, principalmente, mas não somente a década de 1990, a eclosão de movimentos separatistas, né, que vão surgir justamente como um produto dessa nova ordem mundial, pois o Estado ele começa, né, a perder ao mesmo tempo a sua influência econômica, já que muitas empresas privadas acabam enriquecendo mais do que os estados, também a influência política, né, com esses programas de blocos econômicos e de integração regional, e os estados então passam a ser principalmente o abrigo de culturas. Com essa função do Estado, várias nações que estão dentro de um Estado específico buscam a autodeterminação, buscam a independência, a criação de seu próprio Estado, né? Ao mesmo tempo, com a grande onda migratória que nós vamos ter, que será facilitada por essa livre circulação, nós teremos também o nacionalismo e o ultranacionalismo e a xenofobia também, como algumas características desse contexto contemporâneo, né? Nós vamos ter também a presença de organizações consideradas terroristas e de movimentos guerrilheiros, né, que vão surgir justamente de sociedades que foram duramente afetadas pela grande desigualdade na nova ordem mundial, né? E entre outros aspectos. Uma característica central que nós teremos principalmente na década de 90 é que, né, se antes nós tínhamos o famoso conflito leste-oeste, né, em que nós tínhamos o oeste, o ocidente, que representava o capitalismo, e o leste, o oriente, que representava o socialismo, agora o eixo é outro. Nós temos, né, o chamado conflito norte-sul, que tem a ver com a chamada divisão internacional do trabalho, né, no qual os países subdesenvolvidos, né, que eram os membros do antigo terceiro mundo, eles acabam sendo principalmente países agroexportadores ou exportadores de matéria-prima, enquanto que os países desenvolvidos e industrializados, os que seriam do antigo primeiro mundo, eles acabam sendo os países produtores de produtos manufaturados, industrializados e de tecnologia de ponta, né? Então, nesse aspecto, nós vamos ter um conflito, vamos dizer assim, geoeconômico, podemos dizer dessa maneira, que será o conflito norte-sul, né? Sendo o norte o mundo desenvolvido e o sul o mundo subdesenvolvido, né? Um norte que muitas vezes tem escassez de matéria-prima, mas que produz produtos de alta tecnologia, e um sul que tem uma grande variedade de matérias-primas, mas que não produz tanta tecnologia, sendo principalmente um importador de tecnologia de ponta. Lembrando que nesse sentido, norte e sul não tem a ver com o norte e o sul geográfico, assim como também o ocidente e o oriente não tem necessariamente a ver com ocidente e oriente geográfico, né? Então, na verdade, né, o que se referia ao norte seria basicamente a América do Norte, né, a América anglo-saxônica mais especificamente, o Canadá, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão e a Oceania, que apesar de estar localizada geograficamente no sul, ela se enquadraria no eixo norte, né? Sendo que na América Latina, assim como a África, o Oriente Médio, a China, a Índia, entre outros, né, se integrariam no eixo sul, pelo menos nesse primeiro momento. Então, uma coisa que será bastante marcante do período do pós-Guerra Fria, vamos dizer dessa forma, né, do período que vai se iniciar na década de 90 e que vai ter uma grande marcação, né, vai ser muito característico desse primeiro momento, serão justamente os conflitos étnico-religiosos, que vão eclodir em diferentes lugares do mundo pelos mais variados motivos, né? Então nós vamos ter muitos conflitos de caráter étnico e religioso. Muitas vezes esses conflitos nem começaram por questões étnico-religiosas, porém eles acabam, né, desenvolvendo, né, essa característica, acabam desenvolvendo essa temática, né? Então, é algo que nós iremos encontrar bastante, né? Isso em praticamente todos os continentes do mundo, né? Nós iremos encontrar tensões étnicas e tensões religiosas. Nós vamos ter, entre alguns dos principais elementos, né? Se nós observarmos bem, o conflito árabe-israelense, né? Que será bastante relevante nesse sentido. O conflito árabe-israelense ele é relativamente antigo, né, nesse contexto, pois ele
a maior parte dele teria ocorrido durante a Guerra Fria, após a criação do Estado de Israel em 1948 e da partilha da Palestina, né, no qual muitas terras férteis, né, acabaram ficando com a população judaica, enquanto as terras mais desérticas ficaram com a população árabe, né, fazendo com que os árabes não aceitassem necessariamente a partilha, né? Então, né, em 1948 nós vamos ter o primeiro conflito, né, entre árabes e israelenses, que será a Guerra Árabe-Israelense, no qual uma coalizão de países árabes, no caso o Egito, a Síria e a Jordânia, além da chamada Palestina, né, se unem para atacar Israel. No entanto, Israel, como tinha um grande financiamento por parte dos Estados Unidos, conseguem repelir a invasão. A crise de Suez, que nós já tratamos anteriormente, né, em 1956, quando o presidente do Egito, Nasser, ele acabou nacionalizando o canal de Suez, que era fortemente utilizado por questões econômicas por Reino Unido e também por Israel, né, que ataca o Egito na intenção de devolver o controle do canal de Suez para os britânicos. No entanto, a possibilidade de uma intervenção soviética, que era aliada do Egito na época, fez com que as forças da coalizão recuassem, né? Nós vamos ter também a Guerra dos 6 Dias, né, que vai ser uma guerra bastante rápida que Israel vai tratar com relação a seus vizinhos, né? No caso, Israel vai lançar uma grande ofensiva em 1967, no qual irá conquistar a península do Sinai do Egito, assim como a Cisjordânia da Jordânia, a faixa de Gaza do Egito, as colinas do Golã da Síria, acaba ficando sob domínio de Israel, né? Daí nós vamos ter também, né, a Guerra do Yom Kippur em 73, Yom Kippur, um dia do perdão, que é um dia sagrado para o povo hebreu, né, o povo judeu, e durante a celebração do Yom Kippur, novamente os árabes lançam uma ofensiva contra Israel. No dia seguinte ao Yom Kippur, Israel lança então uma contraofensiva contra os países árabes, né? Por conta da ocupação de Israel das terras árabes, assim como também, né, pela forte influência americana no Oriente Médio a partir de Israel, muitos países árabes, que inclusive eram os principais detentores do petróleo, né, muitos são membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, acabam por elevar drasticamente o preço do petróleo para forçar uma negociação internacional, né? E isso vai provocar, nos anos 70, a chamada crise do petróleo, né, que irá levar então a uma longa negociação, no qual Israel acaba cedendo os territórios que teria conquistado na Guerra dos 6 Dias para que o preço do petróleo se regularizasse. Apesar disso, a crise do petróleo teve um impacto global, como nós vimos, afetando diretamente o estado de bem-estar social, né, nos países capitalistas, e também os países socialistas são duramente afetados, sendo esse evento ter uma importância muito grande também para a crise dos regimes socialistas. Nós vamos ter, né, nesse inteirinho, a formação de uma organização, né, chamada OLP, Organização da Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, né, que buscava a independência da região da Cisjordânia, né, e a formação de um novo acordo de divisão entre Israel e Palestina, né. No entanto, atuava muitas vezes por posições mais que poderiam ser consideradas terroristas, com atentados muitas vezes contra as cidades israelenses, né? E Yasser Arafat, o fundador desse movimento, acabou sendo considerado inimigo de Israel, e suspeitas de que ele estava refugiado no Líbano levou Israel a lançar uma grande ofensiva contra o Líbano, né? Que até então estava relativamente neutro nesse conflito. No entanto, o ataque israelense, o bombardeio israelense ao Líbano, levou um grande sentimento revanchista por parte de muitos libaneses e o surgimento de várias milícias e guerrilhas islâmicas no Líbano, como é o caso do Hezbollah, que vai iniciar uma série de ataques terroristas contra Israel a partir de então. Entre 87, 93 e 2000 e 2005, nós teremos as chamadas intifadas, né, no qual, nesse momento, Israel vai começar a construir um grande muro separando o seu território dos territórios palestinos e vai se apropriar também, né, de várias terras que estavam sob controle árabe, né, e por conta disso, né, a população palestina que não estava armada começa a atacar
as autoridades israelenses com pedrada, né? Tanto que intifada significa guerra de pedra em árabe, né? Em 2006 nós temos um novo atrito entre Israel e Líbano por conta do Hezbollah, né, que vai acabar gerando uma nova guerra, né? E a partir de 2008 nós temos uma série de operações israelenses, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, sob o pretexto de combater o terrorismo, né? Embora nesse momento também a colonização israelense nessa região tem aumentado, além também de várias condenações internacionais, né, de que Israel realizou uma espécie de estado apartheid também na região da Palestina, né, ao negar cidadania para os árabes da região, e muitas vezes há denúncias também de violações dos direitos humanos. Então, até esse momento, mesmo a questão de Israel e Palestina não foi totalmente resolvida, né? Não está resolvida. Houve algumas tentativas de negociação, uma delas foi inclusive realizada em 93, que foi o chamado Acordo de Oslo, né, em que o líder israelense Yitzhak Rabin, ele negociou um novo acordo da partilha da Palestina com Yasser Arafat. Nesse sentido, também a Organização de Libertação Palestina ela acaba sofrendo um cisma, né, porque vai ter um ramo que vai defender uma negociação com Israel, né, que será o Fatah, enquanto um outro ramo vai defender ainda o combate da luta armada, que será o Hamas, né? No entanto, Yitzhak Rabin ele acaba sendo assassinado, né, inclusive por um israelense, né, por um judeu fanático que era contra o acordo, e o acordo ele acabou sendo desfeito, né? Depois, com a liderança de Ariel Sharon em Israel, né, você tem uma política mais ofensiva de Israel com relação a Palestina, né? Então é um conflito que até hoje, inclusive, não se encontra resolvido. Além do conflito árabe-israelense, que tem sido bastante marcante nesse mundo contemporâneo, nós temos também conflitos em vários outros lugares do mundo. Entre alguns que nós teremos, né, nós vamos ter na África, principalmente, né, nós vamos encontrar muitos conflitos étnico-nacionais, né? E o que serão esses conflitos étnico-nacionais na África, né? Eles serão decorrentes, muitas vezes, do legado colonial africano, né? Porque, como nós já tratamos, as fronteiras africanas elas foram desenhadas pelos ocupadores europeus, né? Que muitas vezes não tinham a menor noção das características das regiões que eles estavam dividindo. E a descolonização acabou também herdando não apenas as fronteiras, como também a própria organização estatal colonial, né? Formando inclusive um estado bifurcado, no qual o poder tradicional imperava na zona rural e o poder burocrático, né, passou a imperar nas grandes cidades, né? A questão é que, em um cenário de grandes desigualdades, assim também como a instalação de grandes ditaduras que nós temos na África, né, regimes muito instáveis que acabam se convertendo em ditaduras, como o caso de Idi Amin em Uganda na década de 70, o Mobutu também no Zaire, né? Assim como também o Mugabe no Zimbábue, entre tantos outros exemplos emblemáticos, né? Nós vamos ter vários regimes autoritários que vão potencializar essas desigualdades, que vão acabar eclodindo, inclusive, em conflitos étnicos, em conflitos separatistas étnicos. A África será um dos continentes mais afetados por isso, né? No continente africano, nós teremos para quase todos os países da África ou envolvidos em guerra internacional ou então envolvidos em guerra civil. Então, muitos países vão passar por grandes guerras civis nesse período no continente africano. Então, né, para citar alguns exemplos mais emblemáticos, nós vamos ter a Guerra do Congo, né, que vai inclusive envolver atores externos, né, vai ser uma guerra no chamado Zaire, né, mas que vai envolver vários países de regiões arredores, né. Nós teremos também depois a chamada Segunda Guerra do Congo, também conhecida como Guerra Mundial Africana, que acabou tendo envolvimento de vários países da África Central. Nós vamos ter guerras civis também na Costa do Marfim, na Libéria, em Serra Leoa também, né? A continuação da guerra em Angola, mesmo após a MPLA e a UNITA se converterem em partidos políticos, né? Nós vamos ter também no caso da Namíbia também, né? A guerra civil na Namíbia, né? Que vai ocorrer, né? Já no contexto da Guerra Fria, né? Entre
entre guerrilheiros angolanos e, no caso, a África do Sul, que vai acabar incorporando a Namíbia e que depois, apenas na década de 90, vai se converter num país independente, depois de vários conflitos, né, de várias grandes tensões e várias mortes também, né? No entanto, um dos mais emblemáticos casos dos conflitos africanos que nós podemos encontrar será o caso de Ruanda, né? No caso de Ruanda, será um dos mais marcantes em certo sentido, né? Por conta, inclusive, da crueldade, né? E também do tamanho, né? Do conflito que se realizou, né? Que será o conflito entre Hutus e Tutsis em Ruanda, que vai acabar se estendendo também pelo Burundi, né? E o que foi esse conflito entre os Hutus e Tutsis? Na verdade, né? Esse conflito, ele acabou surgindo como um grande legado do período colonial, né? Já que, na verdade, essas categorias Hutus e Tutsis, elas não existiam antes da colonização belga, né? Para categorizar a região, os belgas, eles acabaram criando, vamos dizer dessa forma, esses dois povos. No entanto, os Tutsis, eles acabaram formando uma espécie de elite colonial, enquanto os Hutus, eles viviam mais marginalizados, né? Então, já havia uma grande discriminação social entre esses dois grupos, né? Isso vai acabar se alterando, né? Quando nós teremos, né, a eleição, né, eleições livres em Ruanda e a vitória de um presidente que representava os Hutus. No entanto, a derrubada do avião do presidente, né, a queda do avião, que será considerada inclusive pelos Hutus como algo intencional, vai acabar desencadeando um grande processo, né? Os Hutus, eles vão acabar saindo nas ruas matando os Tutsis, né? Muitas vezes na facada mesmo, né? Nós vamos ter a formação das brigadas paramilitares, que vai ser grande responsável pelo extermínio de várias populações Tutsis, né? Muitas vezes de forma cruel, formando um verdadeiro genocídio na região de Ruanda, né? Com mais de 1 milhão de mortos, e que, inclusive, né, contou com a intervenção das Nações Unidas, que acabou atuando mais como uma observadora, de certa forma, né? O massacre, ele acabou tendo uma grande intensidade em Ruanda nesse momento, né? A guerra civil de Ruanda entre Tutsis e Hutus, que acabou também se espalhando por Uganda, Burundi, entre outros exemplos, é um dos conflitos mais marcantes desse período, né? Depois, o Exército de Libertação Tutsi acaba invadindo Ruanda, né? E os Hutus acabam se tornando refugiados, né? Então é um conflito que acaba tendo uma grande intensidade na década de 90, né? Um verdadeiro genocídio, podemos dizer dessa maneira, né? Além de outros conflitos também na África Ocidental. Nós vamos ter também, né, uma outra característica desse período, a Europa mesmo, ela também vivenciará vários conflitos étnicos, né? Na ex-União Soviética, nós vamos ter uma série de conflitos, uma série de tensões, né? Principalmente na região do Cáucaso, né? Nós vamos ter, no caso da Chechênia, por exemplo, né? A Chechênia, que era uma região autônoma, né, da Rússia, na União Soviética, que tinha uma população majoritariamente islâmica e uma etnia majoritariamente Vainak, né? Que é um povo do Cáucaso, em certo sentido, né? Que vai aproveitar a situação, né, do fim da União Soviética para tentar declarar independência com relação à Rússia, né? E no caso, uma das lideranças será o Dudaev, né? O Dudaev, ele irá então proclamar a República da Chechênia. No entanto, vários atritos que ocorrerão com a Rússia levará a uma intervenção direta da Rússia na Chechênia, uma intervenção militar direta que vai levar inclusive à destruição da capital da Chechênia, né? A cidade de Grozny, né? E além de outras regiões do Cáucaso também que nós vamos ter nesse primeiro momento, né? Alguns exemplos que nós temos será o conflito no Daguestão, também no Cáucaso, a região da Ossétia, né? Que é uma região que fica na Geórgia, no entanto tem uma minoria russa, né? Nós vamos ter também Nagorno-Karabakh, que será uma região disputada entre a Armênia e Azerbaijão, né? Duas repúblicas
soviéticas, que vai marcar bastante a década de 90, né? A Abcásia também na Geórgia, né, com a população russa contra a população georgiana, né? A Transnistria, né, que vai ser na região da Moldávia, né, que a Moldávia, embora tenha uma população majoritariamente moldava ou mesmo romena, né, tem a região da Transnistria que tem uma população predominantemente russa, né? Então, durante a época do Stalin, principalmente, muitas deportações eram realizadas, inclusive para diminuir os sentimentos nacionais. No entanto, com a fragmentação da União Soviética, esses grupos acabam formando minorias nacionais nesses outros territórios, e a partir disso nós temos também a eclosão de vários conflitos étnicos nessa área, né, que vão prevalecer durante praticamente toda a década de 90 e até mesmo a primeira década dos anos 2000, né? No entanto, um dos conflitos mais marcantes nesse aspecto que nós tivemos durante a década de 90, né, no contexto europeu, será o conflito da Iugoslávia, né? E o conflito da Iugoslávia, ele ocorre justamente no contexto de crise do socialismo, né? Depois da morte do Tito, como nós vimos anteriormente, nós já temos a formação de sentimentos nacionalistas e de conflitos entre as repúblicas constituintes da Iugoslávia, mas por outro lado também havia um grande problema, né, no sentido de que a Iugoslávia era um país bastante multicultural, multirreligioso e multiétnico. Então, né, nesse sentido, havia vários casamentos mistos, né, entre sérvios, croatas e muçulmanos, né, assim como também várias populações sérvias que viviam na Croácia, croatas que viviam na Sérvia, muçulmanos em todo o território iugoslavo, entre outros exemplos. A questão é que durante a década de 80 vai haver várias tentativas de referendar um acordo para a manutenção da Iugoslávia em outras formas. No entanto, né, com a eleição de lideranças nacionalistas nas repúblicas iugoslavas no começo da década de 90, o diálogo entre as repúblicas acaba se tornando praticamente insustentável, né? Acaba se tornando praticamente impossível, né? Você vai ter também as tensões no Kosovo, né? Que é uma província na Sérvia que tinha uma maioria albanesa, que vai também incentivar bastante o nacionalismo sérvio por conta do valor histórico que o Kosovo tem para a Sérvia, né? Já que teria sido o grande centro do Império Sérvio medieval, né, com várias igrejas e monumentos que remetem a essa época, né? Então, né, as guerras elas vão acabar eclodindo em grande parte, né? Serão vários conflitos de fragmentação. A primeira será quando a Eslovênia irá declarar independência da Iugoslávia em 91, né? Então a Eslovênia, ela declara independência sobretudo porque a Eslovênia tinha mais interesse em integrar ao eixo euroatlântico, a participar também principalmente da União Europeia que estava se formando, né? Então a Eslovênia declara a independência primeiramente, né? O exército iugoslavo, ele tenta conter a separação da Eslovênia, mas como a Eslovênia era uma república relativamente homogênea, eles não puderam contar com muito apoio interno, né? Então houve uma rápida guerra na fronteira que acabou forçando a retirada do exército iugoslavo e então a independência da Eslovênia. No mesmo ano também nós vamos ter a Macedônia, né? A atual Macedônia do Norte, né? Que vai declarar independência por vias pacíficas em 1991. Caso diferente nós vamos ter com a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, né? Que eram repúblicas bastante multiétnicas. No caso da Croácia, havia muitas populações sérvias que viviam na região da Eslavônia e da Craída, né, como era conhecida a antiga Vojna Krajina, né, que era a fronteira de guerra entre o Império Austríaco e o Império Otomano, né? E da Bósnia nós vamos ter uma grande presença de vários grupos étnicos, né? Sendo que as três maiores nacionalidades eram os sérvios, né? Que se caracterizavam por ser cristãos ortodoxos, os croatas, que eram católicos, e os muçulmanos, que depois, né, posteriormente, passam a ser conhecidos como bosniacos, né? Que eram eslavos de religião muçulmana, principalmente, né? Então nessa situação vai ser mais complicado, né? Porque no caso da Croácia mesmo, a Croácia ela declara sua independência também em 91 e institui um estado bastante nacionalista, né? Inclusive a própria Constituição dizia que a Croácia era o estado dos croatas, né? O que acabou preocupando muito a minoria sérvia que vivia em algumas regiões
principalmente na Eslavônia, né, em que nós vamos ter, né, um grande temor, né, sobretudo com o fato do Estado croata adotar muitos símbolos que, apesar de medievais, foram também apropriados pelo governo Ustaša durante a Segunda Guerra Mundial, né? E com isso, então, né, haverá uma grande preocupação da população sérvia de ser perseguida e vão se formar grupos paramilitares sérvios na Croácia, né, que vão começar a ocupar as cidades croatas, né? Uma das cidades que vai ser mais agredida pelas forças sérvias será a cidade de Vukovar, né, que inclusive irá contar com várias milícias paramilitares sérvias, né, como os Chetnici de Chechel, entre alguns exemplos, né? Dubrovnik também, né, será bombardeada durante esse período de guerras, né? Por outro lado, posteriormente a Croácia lança a chamada Operação Tempestade, né? É uma guerra rápida que teve como intenções expulsar as populações sérvias da Croácia, né, desalojando e deixando muitos refugiados e mortos, no caso, os sérvios que viviam na Croácia. No caso, a guerra na Croácia vai contar com apaziguamento a partir da Organização das Nações Unidas, né, que vai interferir diretamente. Paralelamente à guerra na Croácia, nós temos também a guerra na Bósnia-Herzegovina, que vai começar quando a Bósnia-Herzegovina declara a independência da Iugoslávia em 92, né, e há um reconhecimento quase imediato das potências ocidentais da independência da Bósnia-Herzegovina. No entanto, né, a questão das nacionalidades dentro da Bósnia-Herzegovina não havia ficado claro, já que a Bósnia era o mais dos multiétnicos, mais multinacionais e multiculturais das repúblicas iugoslavas, com uma grande convivência bastante harmônica, inclusive, entre sérvios, croatas e os muçulmanos, posteriormente chamados de bosniacos, né? Então, o que irá ocorrer nesse sentido, né, será a formação do exército da Bósnia-Herzegovina, o exército estatal, mas ao mesmo tempo algumas forças paramilitares croatas no lado croata e várias forças militares sérvias no lado sérvio, né, nas regiões majoritariamente sérvias. Então nós vamos ter algumas brigadas como os Tigres de Arkan, né, liderados por Željko Ražnatović, né, que vai ser uma das milícias paramilitares mais emblemáticas das guerras da Iugoslávia, das guerras de fragmentação da Iugoslávia. Nós vamos ter também os Chetnici de Chechel, né, que vão lançar também vários ataques, né? Nós vamos ter também os Kninja, né, que vão atuar na Croácia, né, na cidade de Knin, né, que era ocupada inicialmente pela autoproclamada República Sérvia de Krajina, né, um estado sérvio autoproclamado na Croácia. Nós vamos ter, né, também algumas lideranças, como os generais, o general Ratko Mladić, né, que vai ser o grande responsável pelo cerco a Srebrenica, né, uma cidade na Bósnia, né, que inclusive houve um verdadeiro massacre da população por parte das forças sérvias e inclusive, né, as Nações Unidas elas acabam interferindo nessa situação, né? No entanto, elas pouco fazem de certa forma para o auxílio da população local, né? Ao mesmo tempo também, né, nós vamos ter o Radovan Karadzic, que vai ser o líder dos sérvios da Bósnia, né, dos sérvios que viviam na Bósnia, instituindo um governo na cidade de Pale, próximo a Sarajevo. Sarajevo também será cercada e constantemente bombardeada, agredida, né, que vai se constituir um cerco de 3 anos, né, o maior cerco militar da história moderna, né, da história contemporânea, podemos dizer dessa maneira, né? E da mesma forma também, né, nas regiões dominadas por sérvios, nós vamos ter também algumas milícias croatas e muçulmanas, né, que vai resultar em também alguns ataques contra as populações sérvias, como o caso do massacre de Kravica, né, quando o exército da Bósnia-Herzegovina acabou aniquilando uma população sérvia que vivia na vila de Kravica, né? Haverá também, né, embora na maior parte da guerra croatas e muçulmanos se alinhem, haverá também alguns conflitos entre esses dois grupos nas disputas. Nessa guerra, ela vai receber intervenção da ONU e também uma intervenção da OTAN, né, que não vai chegar a ter uma intervenção tão direta, mas vai acabar se envolvendo na guerra e vai resultar, né, no chamado Acordo de Dayton, né, que vai levar ao reconhecimento da independência da Croácia e da Bósnia, né, e a divisão da Bósnia-Herzegovina em 2 entidades políticas, a chamada Federação, que é composta pelos cantões croatas e muçulmanos, né, e a República Srpska, né, que será os cantões sérvios
principalmente, divisão que até hoje impera, né? E a Bósnia ela tem uma presidência tripartite, né? Com um presidente de cada uma das nacionalidades que se revezam no poder, assim como um parlamento que também tem uma obrigatoriedade de ter membros das três nacionalidades, né? Em 97 nós vamos ter um novo conflito, né? Que será o conflito do Kosovo, né? Com a guerrilha albanesa UÇK, né? Que vai acabar tentando buscar a independência do Kosovo com relação à Sérvia. No entanto, né, o governo de Slobodan Milošević vai lançar um novo ataque do exército iugoslavo na região do Kosovo, né, e que vai inclusive gerar denúncias de direitos humanos que vão levar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a ter uma atuação direta no Kosovo em 1999, com bombardeios diretos contra a Sérvia, né? Apesar disso, os sérvios eles vão acabar surpreendendo de certa forma também a OTAN, né? Inclusive derrubando, né, os Tigres de Arca, né, uma das milícias paramilitares citadas, né, acabará derrubando um jato Stealth 117 dos Estados Unidos, né, que sobrevoava o território sérvio, né? Então, nós vamos ter, né, vários conflitos, né? No final, as forças sérvias vão se retirar do Kosovo e Kosovo se tornará um protetorado das Nações Unidas. Será governado pelas Nações Unidas, embora não seja independente de fato, né? Aí, então, em 2001, na Macedônia, nós vamos ter também vários conflitos entre guerrilhas albanesas e macedônios na região. Em 2006, Montenegro declara a independência sem conflitos, né, a partir de um acordo com a Sérvia. Em 2008, Kosovo declara sua independência formalmente, porém de forma unilateral, e até o presente momento não teve reconhecimento nem da Sérvia, nem de parte da comunidade internacional, né? E entre alguns dos mais recentes, o conflito na Ucrânia em 2014, né, que vai ocorrer por uma série de tensões, tanto pela polarização política na Ucrânia entre os pró-Rússia e os pró-europeístas, como também por questões étnicas, já que o leste da Ucrânia ele é principalmente ocupado por russos étnicos, enquanto o oeste é ocupado por ucranianos étnicos. As grandes divergências políticas dos projetos de nação para a Ucrânia entre esses dois grupos culminou também em conflitos étnicos, né, que vai levar inclusive à anexação da Crimeia por parte da Rússia e também a proclamação das repúblicas de Donetsk e Lugansk, né, de maioria russa na Ucrânia, gerando uma verdadeira guerra civil nessa região. Então, mesmo a Europa, ela acabou sendo o abrigo de vários outros conflitos, né? Na Ásia também nós vamos ter vários conflitos, né? Nós vamos ter no sul da Índia e no norte do Sri Lanka o separatismo dos Tamils, né, que vão buscar criar uma pátria tamil independente, né? Nós vamos ter também o caso do Timor-Leste, né, que era a única colônia portuguesa na Oceania, né, que ficava na ilha do Timor, na Indonésia, e que em 75 tenta declarar a independência, né, com o colapso do Império Português, mas acaba sendo invadido pela Indonésia sob o governo do Suharto, que realiza um grande massacre na região. E então, né, em 99 finalmente, sob pressão das Nações Unidas, realizado um referendo para a independência do Timor-Leste. No entanto, há um massacre realizado pelo governo indonésio contra a população timorenha, o que leva à atuação da ONU e então à independência do Timor-Leste em 2002, que inclusive usou a língua portuguesa como uma forma de identidade étnica, né, já que o governo indonésio proibia o uso do português no Timor-Leste, né? Então, esses são alguns dos muitos conflitos que varreram o mundo, né, durante esse período da década de 90. São muitos mais, né? Não cabe agora entrar em detalhes em cada um deles, né? Mas foram uma série de conflitos que vão eclodir, né, na década de 90, nesse período, sob o pretexto étnico religioso também, né? Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.